Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 1. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Será mais do que feliz, estará satisfeito com seu trabalho e tudo lhe irá bem. Terá um casamento feliz e filhos que o honram. Terá longevidade e saúde para conviver com seus netos. A paz que tanto almejamos inicia quando reconhecemos que ela só pode vir de Deus. Ele é a fonte de toda a paz e de toda a felicidade. E o que dizer do temor? Afinal, o que há de tão importante nesta ação, a ponto de ser uma das últimas advertências que deve ser proclamada ao mundo nestes últimos dias? Apocalipse capítulo 14, versículo 7. O temor a Deus tem a ver com confiança, obediência e amor. Quando Noé recebeu de Deus a incumbência de construir a arca, ele confiou nas palavras do Senhor e obedeceu às suas instruções, porque o amava, porque andava com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 9. E o resultado foi a sua salvação e de sua casa. Sifra e Puá foram tementes a Deus, preferindo ser fiéis a Ele do que às ordens de Faraó, e Deus lhes constituiu família. Êxodo capítulo 1, versículo 21. Josué, diante da indecisão do povo, tomou uma firme decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. E Deus abençoou a sua descendência e o fez longevo. Josué capítulo 24, versículo 29. Ana cumpriu seu voto, levando o menino Samuel ao templo para servir ao Senhor, e Deus a abençoou, concedendo-lhe mais filhos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 21. Diante destes e de tantos outros exemplos na Bíblia, podemos ter a certeza de que há bênção quando tememos a Deus e andamos em seus caminhos. A bênção é tamanha que não pode ficar restrita somente a nós. Ela é manifestada em todo o nosso lar. Quando o carcereiro perguntou a Paulo e Silas o que poderia fazer para ser salvo, a resposta poderia ter sido: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Ponto. Mas aqueles servos de Deus não pararam por aí. Eles conheciam as Escrituras e o plano de Deus para as famílias. Por isso que a resposta foi a seguinte: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. A ordem de fazer discípulos foi executada por eles e deveria ser iniciada na vida do carcereiro primeiro para os de casa. Jesus também nos deixou exemplo ao libertar o endemoniado Geraseno. Vendo-se livre da furiosa caixa de demônios, aquele homem estava profundamente grato e o seu desejo era o de seguir o Mestre onde quer que ele fosse. Mas Jesus lhe deu a seguinte ordem: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Lucas capítulo 8, versículo 39. Compreendem, amados? Por melhores que sejam as nossas intenções em servir ao Senhor, Ele nos deixou uma ordem expressa de que o discipulado deve começar em nosso lar. O carcereiro não obrigou sua família a aceitar o mesmo evangelho, mas a mudança que ele permitiu que Deus fizesse em sua vida foi o que levou toda a sua casa a fazer a mesma escolha. Talvez você esteja esperando que um grande prodígio aconteça para que sua família tome uma decisão ao lado do Senhor. Mas o maior milagre pode acontecer da forma mais simples e inimaginável, através do que Jesus fez e está fazendo em sua vida. Eu acredito que já estamos no tempo do cumprimento profético de Malaquias 4:6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Por isso, ore, confie, obedeça ao Senhor e ame-o acima de todas as coisas. Ou seja, tema a Deus. O resultado, amados, serás salvo tu e tua casa.
e todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Isaías capítulo 61, versículo 9. Não desista dos seus. Ainda que aos olhos humanos o caso de alguns seja impossível, lembre-se das palavras do nosso bom pastor. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas capítulo 1, versículo 37. Descanse no Senhor e persevere em oração, porque a batalha não é nossa, mas do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, como o Senhor chamou esses patriarcas a fim de abençoar todas as famílias da terra, clamamos a Ti que abençoes o nosso lar, especialmente aqueles que ainda não Te conhecem. Usa-nos com Teu Santo Espírito, para que a nossa vida seja um instrumento de salvação para os de nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, famílias do Senhor Jesus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.